Oi, tudo bem? Sou o Luciano da Fonseca, aqui do nosso canal Em Busca. Quero desejar a você muita alegria e muita paz em seu coração. Nossa proposta hoje é falar sobre as ideias separatistas do norte de Goiás, que originou o estado do Tocantins. No vídeo anterior falamos sobre a colonização do Tocantins, que vai gerar duas culturas, uma cultura ligada ao norte e o nordeste, liderada por Cristóvão de Lisboa, um frei católico espanhol, que criou diversas fazendas na região. E por outro lado, a política mineradora, que vai atingir principalmente a região montanhosa que fica entre o Tocantins e o estado da Bahia, as famosas Minas do Tocantins. As ideias separatistas surgiram a partir de 1809, logo depois da chegada da família real portuguesa no Brasil. Assim vão nascer as primeiras ideias de separação do chamado norte de Goiás. Nós temos diversos grupos e tipos sociais que vão participar desse processo. Só lembrando que esse processo está vinculado ao desleixo das autoridades, aos altos impostos e à falta de organização e investimento nas cidades, ou povoados ou vilas. Então, assim, diversos grupos e tipos sociais, como fazendeiros, mineiros, agricultores, funcionários, profissionais liberais e outros, vão tentar separar o norte de Goiás do sul a partir desse processo. Desse processo nasceu a famosa comarca do Paraná, que fica onde os rios Maranhão e Palma se encontram, sendo nomeado para a comarca o português Joaquim Teutônio Segurado. Em 1821, novamente ocorreram manifestações em favor da separação do norte de Goiás. Nessa data, Teutônio Segurado estava em Portugal, vinculado à chamada Revolução do Porto. Então, os líderes separatistas de 1821, mesmo tendo Segurado como uma das fontes de liderança, se concentraram-se em Natividade e Cavalcante, na tentativa de redesenhar o mapa do Brasil Central. Assim, em 1821, o desembargador Joaquim Antônio Segurado chegou a proclamar um governo autônomo, que perdurou até 1824. Todavia, o movimento foi reprimido e o controle voltou-se para Goiás. Nesse processo, resultou uma certa independência de 3 anos, entre 1821 e 1824, sob a liderança desse grupo de Natividade e Cavalcante. Esse processo de 1821, ele só vai findar em 1836, em Paraná, com o assassinato de Teutônio Segurado em sua fazenda, conforme notícia da Matutina Meapontense. No decorrer do século XIX, o século XIX é um século da transição da economia mineradora para a economia agrícola, uma certa estabilidade, consolidação de municípios tipo Natividade, Porto Nacional e outros. As ideias separatistas vão esfriar, porém não acabaram. Alguns parlamentares, como Antônio Carlos de Andrade Silva, João Cardoso de Menezes, Visconde de Toné, sempre propunham a questão, sempre reavivava o discurso, com artigos, com publicações e assim por diante.
Entretanto, a luta pela emancipação do norte de goiano ou das ideias nascentes do estado de Tocantins vão ficar estagnada até 1820. Assim, na primeira metade do século XX, o discurso da separação do norte de Goiás volta à tona, tanto na prática política como no interior da sociedade. Dessa vez com o brigadeiro Nézio Rodrigues, que vai reacender o ideal com enfrentamento político, com artigos e publicações jornalísticas diversas. O século XX é um século marcado pela ocupação do centro-oeste goiano, ou seja, Goiás ele vai se tornar um centro de recebimento de pessoas, tanto pela marcha para o oeste, quanto pelo planos de metas do JK. A chamada Marcha para o Oeste do governo Getúlio Vargas vai possibilitar a construção da BR-14, chamada de Estrada Transbrasiliana, que ligava o sul ao norte de Goiás, trazendo um novo para a economia da região. Todavia, foi a construção da BR-153, Belém-Brasília, que trouxe o bom econômico para a região. Assim, a mineração, o extrativismo, vai promover o desenvolvimento da região, expandindo a agricultura e o comércio. A construção da BR-153, ela traz um certo momento de contradição, porque ao mesmo tempo que ela promove um bom, um novo na economia, ela vai trazer um negativo, por exemplo, para as cidades da região aurífera, que vão perder população, tanto para as cidades que foram construídas na beira da 153, como para as cidades como Goiânia, criada em 1936, Brasília, construída a partir de 1956 e assim por diante. Então, muitos tocantinenses ou muitos nortistas do estado de Goiás vão deixar a região, principalmente as cidades, sem empregos, sem uma boa educação, e vão partir para as regiões mais populosas. Assim, nós temos a BR-153 como um ponto central para o desenvolvimento, principalmente cidades como Guaraí, Araguaína, Gurupi, Alvorada e outras que vão nascer nesse momento a partir da construção da BR-153. Com relação às ideias separatistas, em 13 de maio de 1956, durante o governo de JK, com o plano de metas, elas voltam a ter uma praticidade. Sob o comando de Feliciano Machado Braga, juiz de direito de Porto Nacional, juntamente com profissionais como Fabrício César Freire, Oswaldo Aires da Silva, João Matos, Francisco Mascarenha, Severo Gomes e outros, vai reacender com discurso, com praticidade e principalmente com o ideal do sonho. Aquele sonho que nasceu em 1809 vai sendo cultuado, vai sendo reproduzido, vai sendo organizado pela sociedade, que além desses nomes vai ter a adesão de entidades, como por exemplo a ATE, Associação Tocantinense de Imprensa, a CENOG, Casa do Estudante do Norte Goiano, a UAU, União Artista Operária, que vão lançar o movimento Procriação do estado de Tocantins com uma expressão de desejo de separar, de emancipar do norte de Goiás. Para tanto, formaram comissões para estudar formas de implantação do novo estado, sendo criados então uma bandeira e o hino.
Nesse contexto, conforme a historiografia, para minar a volatilidade do movimento, o juiz Feliciano Machado Braga foi transferido de Porto Nacional e, com isso, o movimento perdeu sua força. Conforme o site do estado de Tocantins, ocorreu rumores de que, no governo de João Batista Figueiredo, estaria disposto a criar o território federal do Tocantins, de modo a contrabalancear a influência eleitoral do MDB na região norte do Brasil. Entretanto, o movimento autonomista, separatista, sonhava e lutava. E, a partir do ano de 1985, o então senador Benedito Vicente Ferreira, da situação, protocolou no Senado Federal um projeto de lei número 201, que propunha a criação do Estado do Tocantins. A história local de Colinas, onde tem vários amigos, principalmente nosso amigo Ronair Justino, Gilson, Camila e outros, afirma que o resultado dessas correntes migratórias vindo do processo da criação da BR-153 fez surgir nas proximidades um político que se tornou um novo líder da separação do norte de Goiás, José Wilson Siqueira Campos, que após cumprir o mandato de vereador em Colinas, em 1971, foi eleito deputado federal por Goiás, começando assim um novo processo, um novo sonho, uma nova luta e uma nova busca que levou à criação do estado do Tocantins. A partir desse período, Siqueira Campos se tornou o principal ícone do discurso em prol da separação. Assim, em 1978, apresentou o projeto-lei 187, que previa a separação ou a criação do tão sonhado estado do Tocantins. Nesse sentido, em 1984, a proposta separatista, ou seja, para a criação de um novo estado do Tocantins, foi apresentada e aprovada no Congresso Nacional por 2 vezes, no governo João Batista de Figueiredo e no seu sucessor José Sarney, mas ambos vetaram. Todavia, o presidente Sarney, maranhense, nordestino, disse que a criação do Estado deveria ser uma questão da Constituinte brasileira. Assim, finalmente, com a promulgação da Constituinte, em 1988, foi criado o Estado do Tocantins. A cidade de Miracema, do Tocantins, foi escolhida como capital provisória até a construção de Palmas. Dessa forma, em 5 de outubro de 1988, o norte do estado de Goiás foi emancipado, passando a chamar-se Tocantins, com sua instalação definitiva ocorrendo em 1º de janeiro de 1989. Após sua instalação, o Tocantins foi inserido na região norte do Brasil, uma vez que, enquanto pertencente a Goiás, era da região centro-oeste do Brasil. Quero deixar um abraço à professora Yara Curi, minha colega de universidade, que mora em Formoso do Araguaia, terra do avacanoeiro, terra do Rio Formoso, do Rio Javaé. Que possamos seguir sempre um sonho. O sonho é uma possibilidade ao ser humano. Meu muito obrigado. Dê um joinha,